nessa semana, a gente vai fazer o estudo dos algoritmos gulosos, tá? E da estratégia gulosa. Então, nessa primeira aula aqui, a gente vai introduzir, né, os conceitos relacionados à estratégia gulosa, vamos ver um exemplo, tá? E nas próximas duas aulas, então, a gente vai estudar o algoritmo de Dijkstra, que utiliza a estratégia gulosa, e também depois nós vamos falar um pouquinho na outra aula sobre códigos de Huffman, tá? Bom, então a estratégia gulosa, ela busca fazer escolhas que são localmente ótimas na esperança, né, de que eu tenha uma solução ótima para um problema, tá? Os algoritmos gulosos, normalmente, eles são utilizados aí para problemas de otimização, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um algoritmo que está utilizando a estratégia gulosa, ele não está preocupado com o problema globalmente, né? Ele fica, a cada passo, verificando qual que parece ser, né, a estratégia ótima para resolver aquele passo especificamente, tá? Eu comentei com vocês que os algoritmos ótimos são normalmente utilizados em problemas de otimização, mas nem sempre eles vão levar a gente a soluções ótimas, tá? Mas eles podem levar a gente a soluções para o nosso problema, mas que muitas vezes não vão ser soluções ótimas. A estratégia gulosa, a gente vai ver que ela muitas vezes ela coincide, né, com o que é aquela nossa primeira intuição para resolver um problema, né? Então, quando um problema se apresenta para a gente, né, então, aquele primeiro impulso que a gente tem, né, olha, eu acho que eu resolveria dessa forma. Normalmente vai coincidir com o que é utilizado normalmente nos algoritmos que utilizam a estratégia gulosa, tá? Bom, então, para a gente ilustrar essa ideia da estratégia gulosa, então vamos imaginar aqui e acompanhar um problema clássico aí, né, de seleção de atividades. Então, imagina que a gente tem, como recurso, uma única sala de reunião e que a gente tem diversas reuniões para serem realizadas ao longo do dia, tá? Sendo que algumas dessas reuniões, elas podem ter sobreposição, né? Ou seja, elas têm sobreposição de horário, tá? Então, qual que é o meu problema? O meu problema é encontrar o conjunto máximo de reuniões que eu consiga alocar, tendo apenas essa sala como recurso, né? Então, a gente vai chamar aqui essas reuniões, né, de R1, R2, Rn, né? Então, suponha que a gente tem N reuniões, e aqui a gente tem que cada reunião, ela tem um intervalo de duração que começa em SI e termina em FI, né, por uma dada reunião RI, né? Então, aqui, por exemplo, nesse desenho que a gente está vendo aqui embaixo, então, eu tenho a linha do tempo aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, uma reunião RI, né? Então, ela está começando num tempo SI e terminando num tempo FI, né? Então, cada barrinha dessa daqui, na realidade, representa, né, o espaço de duração daquela reunião no tempo, tá? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro para a gente prosseguir. Bom, então, o que poderia ser uma primeira estratégia que eu poderia pensar para tentar maximizar o número de reuniões, né, ao longo do dia, tendo apenas essa sala como recurso? Então, uma primeira estratégia aí poderia ser utilizar, por exemplo, o critério das reuniões com menor duração, né? Assim, eu poderia pensar, bom, se eu escolher as reuniões que têm menor duração, como elas duram menos, talvez eu consiga colocar mais reuniões, tá? Então, isso seria, né, uma primeira estratégia gulosa, né? A cada instante eu vou procurar qual que é a reunião que tem menor duração, né? Para esse nosso exemplo aqui, se a gente utilizar esse critério, então eu teria que essa seria a primeira reunião de menor duração, depois eu teria essa reunião, e por fim essa daqui, né? Então eu conseguia aí alocar 3 reuniões. Vocês veem que, né, na verdade, ficou um intervalo até bastante grande aqui entre a segunda e a terceira reunião. Eu poderia pensar numa outra estratégia, né? Lembrando que é sempre uma estratégia gulosa, aquela estratégia que a cada passo, né, eu vou procurar, né, a partir do meu critério, aquilo que parece ser o melhor, tá? Então, um outro critério, né, que eu poderia utilizar seria sempre escolher aquelas reuniões que começam antes, né? Porque eu posso pensar assim, né? Bom, se a reunião está começando antes, então provavelmente ela termina antes, né? Então, com esse critério, talvez eu consiga alocar mais reuniões aí ao longo do dia nessa sala. Então, usando agora esse critério, então, olha só, então essa seria a reunião que começa antes, lembrando sempre que não pode haver sobreposição de reuniões, né? Então, eu tenho que procurar agora a próxima reunião que começa antes, mas que não tem sobreposição de horário com essa. Então, a próxima aqui, se a gente olhar, é essa reunião. E depois dela, então, a gente tem essa terceira reunião, né? Então, meio que empatou aqui as duas estratégias, né? Tanto num caso como no outro, eu consegui alocar 3 reuniões. Eu poderia tentar uma outra estratégia. Eu poderia, por exemplo, escolher como critério as reuniões que terminam mais cedo, né? Ou seja, se a reunião termina antes, né, então provavelmente, ou existe uma chance aí, que se eu escolher todas as reuniões que terminam antes, eu consiga alocar mais reuniões, né? Também seria uma estratégia gulosa possível. Então, se eu utilizasse essa estratégia, então, nesse nosso exemplo aqui,
eu tenho aqui, essa é a reunião que termina primeiro, né, ou termina antes. Depois dela, a próxima que termina primeiro é essa daqui. Depois dessa, analisando, eu tenho essa reunião. E depois dessa daqui, eu tenho essa reunião. Bom, esse critério aqui, pelo menos aparentemente, ele venceu os outros, né? Mas a gente percebe aqui, né, que foram 3 critérios, né, 3 estratégias gulosas que a gente tentou utilizar, ou que um algoritmo poderia estar tentando utilizar para resolver esse problema, né? Ou seja, a cada instante ele procura aquilo que otimiza aquele critério escolhido para resolver o problema, tá? Bom, a gente viu então que a estratégia gulosa, né, que formou o maior número de conjuntos foi aquela, né, que tem como critério escolher as reuniões que terminam mais cedo, né? Então, como que ficaria um algoritmo interativo, por exemplo, para implementar essa estratégia? Bom, um primeiro passo que a gente poderia fazer, qual que é o nosso critério? Só lembrando, né? O nosso critério é o quê? Eu vou sempre escolher as reuniões que terminam primeiro, né? Que terminam antes. Então, para facilitar o trabalho do nosso algoritmo, né, é interessante a gente ordenar, né, essas reuniões, né, pelo tempo de término, né? Então, eu vou gerar agora aqui um novo vetor ordenado de reuniões, né, onde eles estão ordenados por tempo de término, né? Então, aqui termina primeiro, depois aqui termina segundo, terceiro, quarto, eventualmente com sobreposição, tá? Mas eles estão sempre, né, em ordem crescente de tempo de término. Bom, e aí o que vai acontecer? Esse algoritmo que vai pegar agora, né, esse conjunto que está ordenado, ele tem então que escolher, né, ele vai varrer esse conjunto e ele tem que então agora escolher aquelas que terminam antes, mas lembrando que não pode ter sobreposição com a última que ele escolheu, tá? Então aqui seria um possível algoritmo, né? Então esse algoritmo ele tem como entrada, né, lá o meu conjunto de reuniões, né, os tempos de início e fim e o número de reuniões que eu tenho nesse conjunto que eu quero encontrar o conjunto de tamanho máximo, tá? Bom, então, por exemplo, para ordenar a gente poderia utilizar o merge sort, né, que foi um algoritmo que a gente viu de ordenação, né, nas semanas anteriores, né? Então, vou imaginar aqui que eu estou utilizando, por exemplo, o merge sort aqui, né? Então, eu tenho aqui as minhas tarefas, na hora que eu vou começar o meu algoritmo, os próximos passos, né, a partir da linha 2, essas tarefas já estão ordenadas, né, por tempo de término. Bom, então, A vai ser o conjunto que eu vou formar, que eu quero que seja o meu conjunto de tamanho máximo. Então, inicialmente, quem que está no conjunto de tamanho máximo? É a primeira reunião, né, que termina mais cedo, tá? E K aqui eu vou utilizar, né, como índice, né, para mim marcar sempre qual foi a última reunião que foi incluída naquele conjunto, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou varrer, né, vou fazer de 2 até n, né, ou seja, para todas as reuniões aqui, tá? Então, eu verifico, né, se a próxima reunião que está lá no meu conjunto, se o tempo de início dela é superior, né, maior ou igual ao tempo de término da última que estava no conjunto. Se ele for maior, né, eu estou o quê? Eu estou diante da que termina antes e que não tem sobreposição com a última que eu incluí no meu conjunto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar essa reunião ao meu conjunto. E aí, o meu índice K passa a ser o índice que era dessa reunião, né? Essa agora passa a ser a última reunião que está no conjunto, que eu tenho que comparar com o início das próximas antes de fazer a inclusão delas, tá? E ao final, então, né, depois que a gente processa aqui, né, de 2 até n, eu tenho formado o meu conjunto ótimo, tá? Bom, a gente viu aqui no nosso exemplo, né, que pareceu que deu a melhor solução, a gente viu um algoritmo utilizando essa estratégia, mas será que essa estratégia me leva a um conjunto máximo, né? Ou seja, uma solução que de fato é ótima, tá? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, né, que as tarefas, né, elas estão ordenadas, né, e a cada iteração que a gente está fazendo no nosso algoritmo, né, a tarefa de tempo mais cedo, que é mutuamente compatível, é a que vai ser incluída nesse meu conjunto, tá? E a gente quer mostrar, né, que o critério de escolha com a tarefa escolhida pelo algoritmo sempre vai me gerar um conjunto ótimo, tá? Então, para a gente provar isso, a gente vai lançar a mão do seguinte teorema. Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, se eu tiver um conjunto SK, né, que é um conjunto de tarefas, né, que eu quero encontrar um conjunto máximo nele, tá? Então, eu vou chamar de AM, né, uma tarefa em SK com tempo de término mais cedo, ou seja, a primeira tarefa que termina lá em SK, tá? Então, eu estou afirmando aqui que se ela é a tarefa de término mais cedo, então, com certeza, essa tarefa aqui está dentro de um conjunto de tamanho máximo ou está dentro de um conjunto ótimo, né? Bom,
Então, como é que a gente vai provar isso? Bom, então imagina que eu tenho agora aqui AK, e AK é um conjunto de tamanho máximo lá dentro de SK. Tá? E a J, né, é a atividade de tempo de término mais cedo dentro desse conjunto. É a primeira atividade dentro desse conjunto. Né? Bom, então eu tenho algumas possibilidades. Se a J for igual a M, está provado. Né? Por quê? Porque eu tenho um conjunto de tamanho máximo, a J é a primeira atividade e a M faz parte desse conjunto. Né? Então, a nossa prova termina aqui. Bom, e se a J é diferente de AM? Bom, se a J é diferente de AM, a gente pode imaginar a seguinte situação. Então, imagina agora que eu vou formar um conjunto A' K, tá? Onde esse conjunto A' K, eu simplesmente vou tirar essa tarefa AJ, que é a tarefa que termina mais cedo em AK, e vou colocar a minha tarefa M lá dentro. Tá? Bom, esse conjunto A', ele é disjunto, né? Porque ele nasceu a partir do conjunto AK. Né? E mais do que isso, né? Como a M é a tarefa de término mais cedo e a J era a tarefa de término mais cedo que está dentro do conjunto, então, com certeza, esse tempo aqui, o tempo de término de AM, tem que ser menor ou igual ao tempo de término da minha tarefa J, né, de AJ. Né? Por quê? Porque a M é a tarefa de término mais cedo que estava no meu conjunto S. Então, com certeza, o tempo dela é menor ou igual ao tempo dessa tarefa que estava dentro de AK. Né? Bom, mas o que aconteceu? Eu tirei uma tarefa e coloquei outra. Né? Então, eu formei um conjunto A' K que tem a mesma cardinalidade daquele conjunto máximo. Né? Ou seja, esse conjunto também é um conjunto máximo e a M está lá dentro. Então, estou provando, né, que se a M é a tarefa de término mais cedo, né, o que termina primeiro, então, com certeza, essa tarefa está num conjunto de tamanho máximo. E esse é o critério que o nosso algoritmo está utilizando. Então, com certeza, o nosso algoritmo sempre vai formar um conjunto de tamanho máximo, ou seja, ele sempre vai me entregar uma solução ótima. Tá ok? Bom, vamos falar agora aqui um pouquinho do tempo de execução desse algoritmo. Né? Bom, então a gente tem aqui, na primeira linha, né, lembra que a primeira linha, na verdade, a gente está dizendo aqui, né, a gente está colocando de forma sintética aqui, que, na verdade, dentro dessa primeira linha, eu estou lá com um algoritmo de ordenação, por exemplo, o merge sort. E a gente já viu, né, a gente já, inclusive, calculou o tempo de execução do merge sort, né, e a gente viu que o tempo de execução assintótico dele é n log n. Tá? Então, aqui a nossa primeira linha, aqui, o tempo assintótico é n log n. Bom, aqui eu tenho a operação de tempo constante, né, simplesmente, né, a criação, aqui uma atribuição. Aqui também, operação de tempo constante. Essa linha aqui, ela vai executar n menos uma vezes, né? Então, é θ de n. Aqui eu vou ter θ de n também, eu vou executar n menos uma vezes. Aqui é O de n, né? Por quê? Porque, eventualmente, pode até ser que todas as reuniões, né, todas as n reuniões, sejam mutuamente compatíveis e, na verdade, o meu conjunto de tamanho máximo é o próprio conjunto SK que a gente acabou de ver lá atrás, tá? Mas eu não tenho como afirmar, né? Então, eu sei que, no limite, são todas as reuniões. Então, por isso que ela vai ser O de n. Aqui também, né, O de n, pela mesma justificativa. E aqui eu tenho, né, o retorno aqui tem tempo constante. Bom, então a gente viu que quem domina todos os termos aqui é n log n. Então, a gente pode afirmar, né, que o nosso algoritmo tem tempo de execução n log n. Tá? Bom, pessoal, então, com isso eu queria mostrar para vocês, né, esse primeiro conceito, né, da estratégia gulosa, né? Lembrando que estratégia gulosa normalmente vai ser aplicada a problemas de otimização, tá? E na estratégia gulosa, o algoritmo, ele a cada passo busca, né, aquilo que parece ser a solução ótima naquele momento, para aquele passo que ele está executando. Tá? E nem sempre vai levar uma solução ótima, que nem eu comentei no início, tá? Mas ele pode levar soluções de problemas que podem não ser ótimas, mas que são soluções também. No caso do exemplo que a gente fez, de fato, era uma solução ótima. Tá? Na próxima aula, a gente, então, vai estudar o algoritmo de Dijkstra, né, que é outro algoritmo que utiliza a estratégia gulosa, né, e na última aula da semana, a gente ainda vai falar da codificação de Huffman, que também é um outro algoritmo que utiliza a estratégia gulosa. Então, até a próxima aula.